Santa Luzia, muito boa noite, pessoal. Boa terça-feira. Terça-feira está aí em tempos de pandemia. Hoje, dia 14 de julho. Sabe que dia que é hoje? Dia da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Como toda terça-feira, nós convidamos vocês a refletir sobre um tema em Santa Luzia. A gente sempre traz um especialista, ou seja, uma pessoa que está intimamente ligada a um tema. E hoje não poderia ser diferente. Educação. Hoje eles estão fazendo live aí sobre canto do galo, canto do gato, mas sobre educação, todo mundo fala que é prioridade, mas pouco está se falando, não sei se vocês estão notando, tem live para tudo, mas pouco se fala em Santa Luzia sobre a educação. Então, hoje nós convidamos um diretor de escola, nós vamos estar falando com ele daqui a pouco, ele já está na sala de espera, e aí vocês vão aí, primeira coisa, olha para mim se meu áudio está legal, por favor, verifica também se minha imagem está bem, para a gente começar aqui com chave de ouro. Vão compartilhando. Eu vou fazer isso aqui agora para os meus grupos. Por quê? Porque, vamos lá, a gente está de quarentena não dá para ter assistente, não dá para ter nada. Você que tem que fazer tudo. Você tem que bater o escanteio e ir lá cabecear. De modo que estamos aqui mais uma vez, isso, compartilhando. Compartilhando, muito bem. Como é que tá meu áudio aí? Fabão, tá bem aqui? Excelente. Ah, obrigado. Beleza, bom saber. Então, vamos lá. Daqui. Vamos conectar também com a turma. Muito bem. Bom, pessoal, vamos mais do que nunca colocar, já que estamos com a parte técnica toda em dia. Eu acho que não está dando eco, tá? Eu acho que quando a gente fazer a migração também para o outro participante, vai estar tudo ok. Então vamos lá, chamando. Muito boa noite, Redney. Tudo bem contigo? Tá tendo um delayzinho? Oi. Boa noite. Com dois alunos. Boa noite, Redney. Tá me ouvindo? Tá sem eco, beleza, melhor ainda. Som e áudio tá ok. Deixa eu ver como é que estamos aqui com o convidado. Redney, me ouve? Boa noite, Abraão. Antônio. Ah, muito bem. Boa noite. Tá, a gente tá com um delayzinho aí, tá? Mas eu vou falar e vou dar uma pausa para você tocar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Né? Hoje falar sobre a educação em tempos de pandemia, especialmente aqui em Santa Luzia. Então, esse é o momento para você, né, se apresentar, o nome, onde você atua, para os nossos, né, quem está nos assistindo essa noite. Boa noite, tá me escutando aí, Abraão, agora? Tudo, aqui está tranquilo, tá jóia. Beleza, boa noite, sou Redney, diretor da Escola São João da Escócia, educador, eu sou formado, as pessoas acham, Abraão, que a gente nasce diretor, né? Já cai na cadeira, assim, ó. E a gente acha que, né, nós formamos para diretor. Na verdade, eu sou formado em arte, eu fiz arte e educação na Escola Guinhar, e estou na escola desde 2016 como diretor, né? Todo diretor é um professor, geralmente, ou um especialista, né, um supervisor, mas geralmente é professor. Então, a gente vem do chão da sala de aula e aparece a oportunidade, a gente tenta fazer o melhor da gente aí. Tá tudo... O áudio tá tranquilo? Tá tranquilo aqui, tudo bem, beleza. Mas tem uma particularidade que eu descobri aqui, Redney. Você estudou comigo, estudou na mesma escola? Aqui, eu estou te dedurando, olha só. Escola Estadual Técnico Industrial Professor Fontes. Eu sou da turma de 90, na verdade. Em 91 eu estava no segundo L de eletrônica, eu ainda era Abraão Soares dos Santos, primeiro turno. A cara do sujeito, que não fugiu da escola, viu? Eu formei... Eu tenho uma saudade enorme da Escola Estadual Técnico Industrial Professor Fontes. Oh, é sensacional, é o curso técnico. Eu formei em 99, você formou um pouquinho antes 99. De mim, né? Depois você foi para uma área completamente diferente, que é a Guiná, né? Que é artes, não é isso? Depois, na verdade, eu tive a sorte de
por exemplo, já saber o que eu queria desde de adolescente. Então, eu queria fazer arte. Então, para eu chegar à faculdade, né, a gente que não nasceu, nós nascemos em berço de ouro, então eu tive que trilhar um outro caminho, eu tinha que ter uma segurança, né? Eu fiz um curso técnico e não trabalhei na área, né? Para eu conseguir custear os estudos para fazer a faculdade. Entende? A trajetória foi essa. Um pouco muito legal, porque a minha trajetória é um pouco isso, que eu saí do Leonina, com a antiga 8ª série, eu fui para fazer a eletrônica, e eu trabalhei na área de um tempo até para bancar meu curso de Direito também. Né? O curso técnico, a gente pode colocar isso mais na frente, mas é só o que a gente tem em comum aí, antes mesmo você... Né, você já estava pulando, hein? Já estava pulando, já foi direto aqui. Não. Você tem aqui o professor Fontes, meu caro. Que muito legal, bem. Tá. Vamos ver quem está participando com a gente aqui, antes da gente entrar com o tema. Márcia, boa noite. Fabão, obrigado pela sua audiência. Edson Graciano, muito obrigado. É isso. Sou Antônio Eliseu, boa noite, Abraão. Som excelente, assim como a imagem. Obrigado, viu? A Cristiane Xavier, boa noite. A diretora do Afonsino, não é isso? Obrigado. A minha diretora Heloísa Marques, obrigado, boa noite. Nilma Ferreira, boa noite. João Augusto Machado, obrigado aí pela audiência. Kátia Prado é dupla admirável é sua, né? Ela é sua vice-diretora, não é? Kátia, meu braço forte lá também. Diretora tá lá na briga. Muito bem. Deixa eu ver. Agripina, obrigado pela audiência, Agripina. Gilmar Ventura, Regner é um cara fantástico. Tá cheio, você tá... Rapaz, então por isso tá bombando essa live hoje. O Regner tá cheio de fã, ó, artista. Muito bem. Ai, quem tá aí? Olha quem tá aí. Salve, Zulu! Um abraço, Zulu. Muito bem. Vamos falar um pouco. Acho que, né, a gente está aqui, né, num tema que ele é fascinante, mas ele também é um pouco espinhoso. Né? Me fala aqui, vamos direto a um ponto, depois a gente pode falar dos temas gerais. Você, na condição de diretor, você é diretor do São João da Escócia, que é, né, muito conhecido como Grupão. Né? Eu falar São João da Escócia na minha geração, não entendia não. O Grupão, sei onde é. E antes era até pejorativo, mas eu acho que virou uma referência mesmo. Você, como atual diretor, você deve ter um pouco isso. Minha pergunta é a seguinte, Regina. Como foi o impacto, né, da pandemia, em específico, na sua escola, São João da Escócia, que fica ali no Via Colégio, não é isso? Ali na Senhor do Bonfim, no início dela. Como foi o impacto da pandemia no dia a dia da escola? Então, a escola São João da Escócia, o prédio novo, Abraão, o prédio novo agora, ele é de 2005, né? E o São João da Escócia, ele funcionava ao lado do abrigo maçônico. Então, em 2005, um pouco antes, a maçonaria cedeu o terreno, um terreno, assim, muito grande, né? A área ali é muito boa, dá para se fazer muita coisa na escola, né? Em termos de educação, assim, de estrutura, é muita coisa. Nós temos uma quadra sensacional, um espaço físico, assim, excelente. E a escola, nesse terreno, é relativamente nova, mas a escola é muito mais antiga, e eu converso com funcionários lá mais antigos, eles contam que era tão apertadinho o prédio velho, mas era tão gostoso. Era tão gostoso porque a questão da escola não é o prédio, não é o muro, não é nada, não é o tijolo. É essa relação, né? A educação, a gente tem que pensar a educação assim, enquanto relação mesmo, porque você tem que ter um ser humano disposto a aprender, ou que você o convença, o possível de convencimento, de cuidado. A gente sempre vai falar na escola de cuidado. E com o início que é...
com o início, com a pandemia, nós tivemos essa explosão, né? Todos os nossos conceitos, eles foram, assim, escola sem aluno, né? Como que é isso? Como que eu vou fazer? Né? Foi algo bem... Nem nos nossos piores pesadelos o professor pensou nisso. Nós nunca pensamos nessa situação, né? Mas é uma situação imposta de forma geral para todos nós, né? Todos os setores e tudo. Né? Qual foi dentro disso aí, qual foi o modelo adotado pela escola para ministrar conteúdos? Você já falou, a partir de março ali, né, teve o decreto, ou seja, não tem mais aula presencial. A minha pergunta é, qual que é o modelo que vocês adotaram? Está dando certo, não está dando certo? Qual que é o desafio? Então, Abraão, as aulas, a Escola São João da Escócia é do Estado. Então, os governadores, os gestores, eles se viram numa situação muito complicada. O Estado é obrigado a ofertar a educação e cria-se essa dificuldade, porque, né, nós não se pensava nisso. Todo mundo estava pensando em outras situações, em dar continuidade, aplicar currículo, melhorar currículo, formação de professores, etc. Então, cada estado fez optou por uma saída. Em Minas Gerais, o que aconteceu? As aulas elas acontecem de modo não presencial. Então, tem ferramentas, o governo disponibilizou ferramentas para ajudar nesse novo modelo, né? Tem um aplicativo do governo, eu já até postei na página da escola, e nós também nós tínhamos a necessidade de aproximar desse aluno, porque a gente entendia que uma coisa só não ia dar certo. E nós temos eu conseguia fazer nós conseguimos fazer muita coisa porque o aluno estava próximo da gente. Eu conseguia orientar, eu conseguia saber a condição familiar, mil coisas. A partir do momento que eu tenho apenas o telefone para me entrar em contato com esse aluno, as coisas complicaram. Então, as aulas estão acontecendo de forma remota. A escola, primeiro nós iniciamos, criamos a página, colocamos um link, e através do link a pessoa clicava e entrava diretamente no grupo de WhatsApp. É a primeira coisa que nós fizemos, para tentar captar esse aluno. Porque algumas famílias estavam preocupadas realmente como que isso ia acontecer no Estado. Nós tivemos várias situações e a situação era o seguinte, o Estado Civil, a Secretaria Civil, tem que fazer algo rápido, então ela implementou essas medidas. E nós criamos essa página, eles entravam, tinha que ser, não pode ficar esperando. Como que eu vou? As coisas vão se perdendo, a relação que nós tínhamos vão se perdendo. Tem aluno, por exemplo, Abraão, que não sabe quem é o professor dele, porque as escolas também estavam de greve, etc. e tal. Então, nós conseguimos... Claro, antes da pandemia, sim, a São João de Escócia estava de greve, né? Aliás, as escolas estavam em greve, é verdade. Então, assim, isso tudo foi um ano que foi um ano muito desafiador. Então, nós fizemos essa página, conseguimos acesso, contato com o WhatsApp, e a gente vem, aos poucos, a gente foi em casa de aluno, procurar aluno também, a gente está fazendo uma busca ativa, faixas, sabe? Isso é muito interessante, porque com a pandemia, a gente tinha, por exemplo, eu fui conselheiro tutelar, e a moção é que o seguinte, o pai achava que ele terceirizou tudo, né? Aliás, a vida da gente é terceirizada agora, né? A nossa fé a gente terceirizou para o padre, para o pastor, a política para os políticos, e os pais terceirizaram os meninos para a escola. Quem educa a escola? Deixa eu cuidar da minha vida. Você não acha que com essa pandemia, as famílias acordaram que escola não é depósito de menino? Que, na verdade, eles acordaram que, por exemplo, a disciplina, a rotina do ensino remoto não é também desafiador para os pais ou responsável?
Com certeza. O que a gente está percebendo é o seguinte: os pais e, consequentemente, os alunos, eles não se adaptaram à rotina. Porque você ter uma aula não presencial, né, a gente não fala em EAD exatamente, mas não presencial, porque né, os alunos, a priori, eles têm que acessar esse material virtual, a priori, eles não se acostumaram a essa rotina. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma disciplina muito maior que presencial. Né? E aí eu falo, volta a palavra, acho que a palavra que eu tenho assim, comigo assim, o tempo todo é cuidado nos últimos tempos e aprender. Eu estou aprendendo todo dia. Hoje eu aprendi um monte de coisa aqui. Fazendo uma live, você aprende uma série de coisas. Na bronca, na Tora Produções, não é isso? É isso mesmo. Abraão. Então, assim, as famílias não foram, eles não tinham essa estrutura de rotina, né? Que na forma presencial era mais fácil para a gente até conversava com os pais, chamava, orientava também para que eles conseguissem chegar no horário, por exemplo, sabe, assim, porque ficou, muito interessante a escola nesse sentido, porque quando o aluno não chega no horário, é um problema, pode ser um problema que ele está em casa, mas pode ser um problema que ele não vê, fala assim, para que eu vou na escola? Qual que é a importância? Né? A gente deve falar disso um pouquinho mais adiante, mas... Tem vários efeitos sociológicos, psicológicos, tem toda a questão da desenvoltura, a convivência social, né? Isso nos traz uma preocupação que tem a ver com o que a gente estava falando antes. Vocês estão correndo atrás dos meninos, ou seja, vocês vão na casa do menino, vocês vão buscar os contatos. Tem uma pesquisa recente que foi feita e é um índice alarmante. 25% dos alunos que estavam matriculados antes da pandemia pretendem não voltar. Ou seja, de cada 4 alunos, 1 não volta. Isso é uma tragédia, Regis. É uma tragédia. E é um desafio que a gente coloca para os professores, assim, eu agradeço muito alguns professores, né, os nossos professores e os colegas diretores, que eles estão preocupados com isso, tentando dar conta disso para que esse aluno não evada, sabe? Então, nós tivemos, Abraão, que aprender, né? Aprender a fazer vídeos, porque antes era muito tranquilo. Eu estava numa posição que eu ficava... Estava na zona de conforto, inclusive com aquela ideia de autoridade, né? Isso. A pandemia pulverizou tudo, pulverizou o conceito. O diretor, por exemplo, né, que essa autoridade... alguns olham para mim e falam, mas você é diretor com cabelo grande? Sou diretor com cabelo grande, daí? Sou diretor artístico, artista. As pessoas se prendem a uns estereótipos também e tudo. Mas é isso, isso tudo foi explodido. Foi explodido. Eu estava, né, nesse conforto, então eu não precisava fazer uma live, eu não precisava aprender um aplicativo, eu não precisava... eu já até eu vou muito em casa de aluno, às vezes, né, levar aluno, porque o carro de diretor vira ambulância, é uma loucura. Mas, assim, a gente não precisava fazer isso, aprender o tempo todo. Os professores, eles estão aprendendo, e vai ser bom, isso vai ficar. Acho que é algo positivo, vai ficar isso. Vai ficar, E nós temos um ponto importante, voltando sobre a questão da evasão, nessa pesquisa, está dizendo aqui uma faixa etária que tem a ver, porque o São João da Escócia, ele oferta o ensino ali os 5 primeiros anos do fundamental, não é isso? 1º ao 5º ano, e ainda tem o médio, não é isso? Que é do 1º ao 3º ano, o ensino médio. E a pesquisa diz que 18% dos jovens entre 15 e 17 anos deixam de estudar. Isso não tem nada a ver com a pandemia, isso é antes da pandemia. Por quê? Porque, na verdade, eles começam a ter a idade para ir para o mercado de trabalho. Isso. E de novo, me fala um pouco, e aí eu quero ver a sua experiência de diretor. Você é diretor desde 2016. Sim. Como você pegou a escola, qual foi o desafio que você implementou dentro dessa gestão e o que você pensa depois da pandemia? Pois é, Abraão.
Eu não sei se eu vou conseguir sintetizar aqui, porque eu até agradecer a oportunidade, Abraão, porque eu vejo assim que a direção muitas vezes é um espaço muito, muito solitário, às vezes, sabe? Você tem que dar conta O poder é solitário. O poder solitário, pode ser. O menos que ele seja, qualquer que seja, o poder é solitário. Poder solitário, pode ser. Mas assim, eu tive sorte de contar com bons colaboradores, profissionais, alunos que me ajudam também. Quando eu peguei a direção em 2016, porque vinha de um quadro de muita violência, né? Polícia militar entrava e saía da escola. Esse é um tema central. Então a gente vê que a questão toda era coisas do pessoal mesmo, assim, do tratar, do ambiente, do cuidado mesmo que se tinha com aquilo, com aquele espaço. Porque quando você vê um aluno quebrando alguma coisa, muitas vezes, Abraão, ele não está quebrando, simbolicamente, ele está quebrando a gente. Ele está falando, eu não quero isso. Sim. Né? Então, simbolicamente, eles depredavam aquilo. Eu não estou falando que, ai, coitado, eles depredaram. Não, eu estou falando que, simbolicamente, é uma forma de dizer, olha, não quero isso. Isso não está legal. Né? É muito mais do que um dano patrimonial, né? É um dano ideológico, é um dano que afeta toda a sociedade. Eu falei, esse modelo não me serve. Sim, que sociedade que é essa que vem, não só aluno, que vem e estraga, depreda uma escola? Né? Além do... Né, tem a questão do crime, mas tem isso. O que está querendo dizer? Então, nós pegamos com esse quadro, assim, e com o tempo a gente foi colocando algumas coisas. Eu acho que muitas vezes você tem que explicar para as pessoas o que é a escola. Entende? Porque o respeito, essa autoridade, ela não vem. Eu virei diretor, tem respeito à autoridade. Nunca. Isso não existe, né? Isso é conquistado, isso é negociado, sabe? É o que eu sempre falo em sala de aula, né? Não é o argumento da autoridade, mas é a autoridade do argumento. Ou seja, né? Você é diretor pela autoridade do que como você conduz. Porque o diretor é uma tarefa de talento, porque é o seguinte. Ele tem a gestão administrativa, você tem a pedagógica, mas você tem ali toda uma interface com a sociedade. Olha, com a sociedade, não é só pai e família, não é só pai, sociedade, o aluno, né? O professor que é o central nisso tudo, ele é o pivô de tudo isso aí, que na verdade não é nem o diretor, o professor, ele é o termômetro daquela escola, porque quando uma criança, Deus me guarda, eu fui conselheiro tutelar, é violentado numa casa e tudo mais, o primeiro contato que ele tem é com o professor. O professor que está no dia a dia ali, sabe que está tristinho, fulano, não é assim não, o bicho era espivitado, aguentar. Então, assim, a palavra que você falou no início, né, é o cuidado. Né? Então, assim, é uma tarefa que não é para poucos, não é usando a autoridade, né, autoridade como argumento, mas é o argumento como autoridade, explicando o que é a escola, a função dela, você consegue entender melhor. E, logicamente, não é do dia para a noite, é toda uma construção. Sim. E aí você conseguiu tirar esse quadro de violência para trazer a escola para dentro, trazer a comunidade para dentro da escola. Eu sei que eu participei de festa junina, eu acho, nos 2 últimos anos, e a gente via que era aquilo, era portão aberto, você participando de caipira, é um negócio assim muito... Eu senti outro clima. Sim, e é interessante isso, Abraão, porque... eu não pretendia ser diretor, né? Eu não pretendia. Mas aconteceu, as coisas vão acontecendo na vida da gente, não sabe, depois você olha para trás, como que aconteceu? Você não sabe. Mas eu acho que foi uma forma de tentar mudar alguma coisa, uma macroestrutura, sabe? E a gente tenta fazer isso, e é possível, sabe? Eu vejo que hoje, antes tinha mais associação de bairro, isso tem que acontecer mais para melhorar uma rua que seja, segurança, falar, de repente o prefeito tem que saber, o prefeito tem uma rua aqui, porque também a população acha que o prefeito tem
uma bola de cristal que vê todos os buracos. Não é assim. Então, em todos os lugares nós temos que fazer esse trabalho também, sabe? Esses canais de mediação. É possível, essas mudanças. Muito bem. Uhum. Antes da gente continuar aqui, vamos dar um alô aqui, quem está voltando assim. Kate Souto, boa noite, ex-diretora do Dagmar, tá aí, né? Atualmente na Escola Municipal Maria das Graças, né? A Cristiane tá dizendo aqui, ó, meu diretor preferido aí, ó, viu? A outra tá falando meu também. Pronto, virou briga, né? Tá bom. Tânia Mendonça, boa noite. A minha diretora preferida também. Ai, ai. A Márcia está perguntando, vamos algumas perguntas, tem bastante pergunta aqui, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que eu já até me perdi na coisa aqui. Primeira pergunta. A Cris apareceu. Vamos lá. A pandemia está deixando muitos pais perdidos. Hoje vi um vídeo e me deixou triste a falta de paciência de uma mãe para ensinar o dever à sua filha. Acho que isso está deixando muitas crianças revoltadas com a falta de paciência dos pais. O que você diz sobre isso como diretor? Vai, besta, tá aí. É complicado, né? Então vamos lá. Na verdade, Abraão, essa sensação, né, de estar perdido, de não saber o que fazer às vezes, isso aconteceu no início com a gente, né, com nós diretores, professores, porque nós não sabíamos como que a gente ia fazer, o que se faz, né? A pandemia é como se fosse uma chave, virou, não pediu, não avisou muito, sabe? Não avisou nada. Não avisou, chegou então, pediu, se cuida, fica em casa, né? E é engraçado isso que você vê né, Márcia, eu não conheço a Márcia, mas assim, você vê com a mulher, a preocupação da mulher, a sociedade, acho que durante o tempo, delegou esse ensino, muita mulher, eu lido muito com mulheres na educação, né? A educação, de forma geral, virou um lugar muito assim, da mulher. E eu posso estar falando besteira aqui, eu posso estar muito enganado, mas uma análise que eu faço é o seguinte, esse lugar, ele vai ser, eu temo, né, e a gente vê algumas coisas acontecendo, eu temo que ele vai ser atacado, ele vai ter muito, a sociedade talvez vai deixar um pouco de lado, não vai dar muita importância para ele. E a pandemia, ela fez isso. Falei, opa, eu tenho um aluno meu, mas é filho, né? Filho dele, filho que precisa ser ensinado, né? Precisa ser ensinado. Então, assim, os pais não têm essa preparação, sabe? Porque mas legal que é o que você está dizendo aí. Não tem preparação, mas a pandemia veio e pulverizou qualquer conceito. A gente estava falando. A escola não é mais depósito de menino, até porque como é que funciona uma escola sem aluno, sem aula presencial? Então, o desafio não é só para o professor, é para a família, que até então tinha terceirizado. Eu acho que essa pergunta da Márcia tem muito a ver com esse contexto que a gente está falando. Os pais vão ter que reaprender, ainda tem um desafio. O que é? Com a reabertura e a flexibilização do comércio, muitos pais e mães voltaram a trabalhar. Sim. Olha só, o pai ou a mãe deixavam o menino durante o dia na escola, ou parte do dia, né, para trabalhar, e, por exemplo, na complementar, deixava com a avó. O avó e a avó não podem olhar mais porque eles são um grupo de risco. O pai e a mãe voltou a trabalhar. Você imagina. E aí o pai e a mãe têm que o quê? Acompanhar agora esse tutorial online, enfim, toda essa aula que é atribuída. Então, assim, não chegou avisando. Né? Então, assim, como está? Aí é uma pergunta novamente. Como que você, como diretor, tem sentido essa participação dos pais? Efetiva, não? Melhorou, não melhorou? Ainda é cedo? Assim, se fosse hoje, dia 14 de julho, a curva ainda está para chegar, enfim, mas como você tem sentido hoje? Então, Abraão, nós não conseguimos ver, muito... Eu vejo alguns dados, eu vejo alguém falar, tá assim, tá X% está participando. É muito impreciso esses dados. Porque aquele pai que acompanha, ele acompanha.
sabe? Mas eu vejo que tem pais que acompanham que já não aguenta mais. Assim, eu não dou conta mais. Por quê? Ele voltou a trabalhar assim, ele sente aquela angústia da gente, que é professor. Meu Deus, como que eu posso fazer para ensinar esse menino? Ele não consegue aprender. Porque não é só você falar, isso é isso, não é isso. Não é. Se fosse assim, qualquer um seria professor. Sabe? Então, essa relação de professor-aluno, ela é essencial para que a aprendizagem acontece ali. Só que os pais estão com isso. E a gente não está falando aqui que o pai, mas é porque o pai não acompanha o aluno agora. A lei fala que ele tem que acompanhar, né? A lei fala que ele tem que acompanhar. Só que agora, às vezes, ele não dá conta, porque é complexo, é muito complexo, e com o tempo, o aluno perde o interesse. Na escola, Abraão, o aluno não aprende de um jeito, a gente tenta de outro, a gente quase vira pirueta. É isso que a gente faz, esse é o nosso papel, sabe? São formas, as metodologias mudam, a gente, com essa pandemia, eu vejo que vai ser positivo, que vai ficar esse conhecimento que os professores estão adquirindo, que os alunos estão adquirindo. Nós pegamos uma ferramenta que é usada muito para coisas, né, do cotidiano, e transformamos em algo pedagógico. O WhatsApp, por exemplo, o Facebook está sendo usado de forma positiva. Então, eu vou falar para esse pai que se sente perdido, se ele se sente perdido, tem que ter calma, tá? Nem sempre o aluno ou o filho dele vai aprender da primeira vez, tem que repetir, tem que sentir para ver se ele está apto a aprender também, porque tem dia que não aprende. Tem dia que eu ia para a faculdade, não aprendi, eu adulto. Tem dia que na escola o aluno não vai aprender, não adianta. É mais conversar com ele, tentar chamar ele, ou dar uma outra dica para que ele veja o outro lado. Porque a relação com o pai, Abraão, não vai ser aprende. Com a gente ainda ele fazer essa distinção. Olha, meu professor está querendo ensinar. E com o pai, será que a criança entende isso? Ele é meu pai. Isso é interessante que você vai ter uma nova dinâmica dos pais com os filhos, né? Porque, na verdade, o que acontece? E o próprio pai, primeiro que você está dizendo aí, o pai que está nos assistindo hoje, né? Pode colocar o pai ou a mãe, né? O educador. A gente é muito prático. Olha, você não tem tempo. É assim, o professor, que você me diz, primeiro que o talento do professor para saber detectar isso mais rapidamente, né? Isso aí treinou, né? Ele consegue fazer isso. O pai vai ter que ser aos poucos, mas se não começar, não vai conseguir, e aí vem a tragédia de novo. 25% dos alunos que estavam matriculados antes da pandemia pretendem não voltar para a escola. 18% dos jovens entre 17 e 20 anos já deixam de estudar normalmente, já é uma tragédia. Então, o que a gente está dizendo é que a gente pode colocar essa geração de estudantes em risco total. Por quê? Com a evasão, a gente vai voltar, e essa tem que ser uma preocupação intermitente nossa, né? Qual que é o prejuízo? Quais são as consequências? Né? Vou colocar ela aqui, deixar bem, né? Deixa eu tirar aqui o banner para a gente... Tá aqui, ó. São 4 consequências que a gente tem essa pesquisa, ela conseguiu mapear, né? Quais as consequências dessa evasão incrementada com esse abandono em face da pandemia? Tá aí, primeiro, impacto no emprego de renda. Salários 25% menores. Depois, menor qualidade e expectativa de vida. Redução de produtividade é para o país, não é para a pessoa, é para o país. E tem mais. A questão da cultura da paz. Por quê? Quanto mais um país é educado, menos violento ele é. E aí, a gente está falando de violência na escola como um todo, é um contexto que se reproduz. E esse é o desafio, não é? Redney, falando ainda de pandemia, me fala aqui um negócio que está na boca do povo. Como está funcionando a questão da merenda durante a pandemia? Que a merenda, o produto final da escola, logicamente, que é a educação, mas a merenda, ela é um momento, né, que a gente sabe que tem aluno que, de certa forma, vai na escola para merendar. Como está sendo na prática a questão da substituição da merenda por kit merenda, que vale, enfim, fala para nós um pouco aí como está sendo administrado na sua escola. Só voltando um pouquinho aqui, eu não poderia deixar de falar
eu já até falei, né? Talvez eu tenha sido repetitivo, mas assim, o que nós, diretores, estamos fazendo para correr atrás desses meninos, assim, você não tem noção. Então, a gente está usando todos os meios e Uhum. não é o ideal a questão do ensino à distância, né, ou de forma não presencial, não é o ideal. Isso a gente tem ciência, Uhum. mas a gente faz o melhor, a gente tenta, a gente usa vários aplicativos, a gente refaz, a gente tenta buscar o interesse desse aluno e tudo. Em relação à merenda, no estado tem o Vale Merenda, né? E aí a gente vai cair numa 50 questão. reais? Oi? R$ 50. 50 reais? 50 Uhum. reais. Os processos das escolas, eu acho que a maioria, como tinha greve, tudo, eles não iniciaram o processo de licitação. Então, a Uhum. escola tem que fornecer o alimento, né? E nesses casos, algumas escolas nem compraram isso para fornecer, porque algumas estavam em greve total, entende? Então, Uhum. isso, a gente tem essa Outros questão parcial, também. Oi? parcialmente, né, também, né? Alguns funcionando parcialmente. Parcialmente, tudo. Uhum. E o que a gente coloca? A escola é uma triste realidade o aluno ter que ir, que uma das, né, a principal fonte de alimentação dele seja na escola. Isso é muito triste. Né? A gente tenta fazer, né, a merenda hoje tem. Alguns acham que é só fazer, não é. As escolas têm cardápio, as escolas têm critério para escolher, agricultura familiar. A merenda de hoje em dia, Uhum. Abraão, é muito boa, viu? Na minha época não era muito, não, mas as merendas, se tem escola, é com uma merenda excelente, do São João da Escócia também, tudo. Mas a gente não tem como foi quebrado esse laço, nós não temos como fornecer isso mais. Então, assim, tudo acontecia presencialmente. E é interessante algumas coisas que, quando você fala de alimentação, de segurança alimentar, a escola foi acumulando isso tudo, né? E eu volto a falar sempre que a sociedade no todo, nós temos que tomar cuidado de tomar e ter o cuidado com nossos jovens. Com a criança que não alimenta, ele não aprende. E agora, Uhum. será como que ele está se alimentando na casa dele? Alguns não estão. Então, a escola até distribuiu, outras também fizeram isso. O restante de alimento que tinha na escola foi distribuído, tudo, mas Uhum. não é o suficiente. Nós vamos passar, estamos com muito tempo de pandemia, e como que isso, como que esse aluno está se alimentando? Só que eu não consigo chegar lá. Eu não consigo Uhum. saber como está esse aluno. Isso Uhum. tem que ser uma preocupação de um todo, não pode ficar delegado apenas à escola, né? Então, Mas você, na sua escola, você tem recebido alguma reclamação de pai que não esteja recebendo esse vale de 50 reais por aluno? tá, eu me perdi aqui. A gente tem que chegar a um outro ponto, que assim, a coisa da pandemia um impacto tão grande, Abraão, que a discussão outro dia que eu estava era a seguinte: a gente tem a questão alimentar, a gente tem questão, né, da saúde, tudo, e né, porque saúde vai envolver outros temas, né, enfim. E aí você tem uma coisa que está sendo, de certa forma, tão principal, que é o que acesso à internet, por exemplo, né? A Tá, gente fala, eu vou chegar lá. É importante porque a Patrícia Gonçalves está falando exatamente isso aqui. Olha só. Realidade virtual distante da maior parte da comunidade, onde as necessidades econômicas são latentes. Onde temos muitas famílias carentes. Muito triste essa desigualdade social. Realidade que afeta diretamente o processo educacional, que é a questão do acesso. Tudo bem, tem uma plataforma, a escola está correndo atrás. E como é que fica a questão? Nem todo mundo tem um notebook em casa que amplia a tela para ver. O celular, enfim, ele é de dados. Né? Pra você ter uma ideia, né, a internet aqui em 2018 ela não atingia 70% da população, incluindo tanto a banda larga quanto os dados, né, do telefone. Qual que é o desafio, senhor, na verdade? O que vocês têm feito para driblar a falta de acesso?
Então, igual eu falei com você, a gente está indo em casas, tem material impresso também, ele é entregue quando é solicitado, quando a gente percebe que a pessoa não tem nenhum acesso. Uhum. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui, Abraão, é o seguinte: a gente tem a questão da falta de saneamento no Brasil, assim, é absurda, né? E agora a gente tá pensando que se ele não tem acesso à internet, ele não tem acesso, por exemplo, ao auxílio emergencial, ao Bolsa Merenda. Você entende que ficou. Ela inverteu umas coisas e colocou que para eu ter acesso a algum serviço, eu vou precisar da internet. E eu não tenho acesso à internet. Então, assim, é algo que vinham, né? A gente não tinha. Antes eu podia presencialmente ir lá pegar, né? E resolver meus problemas, agora não. São serviços essenciais, que é o quê? Que seja pouco, mas que é de alimentação. O auxílio emergencial, por exemplo, tiveram muitos acessos agora recentemente o Google publicou isso, muitos acessos de downloads do aplicativo para se ter o auxílio emergencial, né? E é uma coisa que a gente não pensava antes. Então, esse acesso à internet, não vou dizer que ele nunca, né, sobrepõe os outros, mas nesse momento ele está sendo essencial para oferecer serviço, para ter acesso até à educação, ainda que da forma que ela está sendo feita, porque não substitui professor, né? Não substitui. E aqui em Santa Luzia nós temos esse problema, né, de acesso à internet, muitas famílias, e o que a gente está fazendo é realmente visitar casas, a gente tem que tomar os cuidados e tudo, a gente parou um pouco agora por conta, né, do quadro, da curva, etc. Você foi na casa de algum aluno e ele não tinha computador, não tem celular, não tem nada. Você chegou a deparar com essa situação? A questão toda é o seguinte: tinha aluno, né, que não tem, às vezes tem um celular, mas o celular é da mãe, ela tem que trabalhar, entende? Tem aluno que sequer tem um computador em casa ou um aparelho de celular, né? Então, os desafios são, assim, gigantescos, em termos não só de acesso, né, mas de acesso ao equipamento, né? Que hoje a gente tem uma necessidade, né? Ele não é só um bem de consumo, ele é algo que é uma ferramenta muito. A gente fala muito de ferramenta virtual que a gente está usando hoje, sabe? E com isso, com esse acesso, Abraão, né? Quando o aluno tem esse acesso, ele tem, e o professor também. Vamos esquecer do professor, não, porque tem situações que o professor não tem acesso à internet. E aí, como que fica? Sabe? Temos essa situação. Tá. Muito bem. Vamos a mais participações aqui, que a coisa aqui está fervendo, tá? Alice Barça, já coloquei aqui. Boa noite. Infelizmente, essas aulas online não funcionam. Não sabem quem é o professor, qual é a matéria, não sabe mexer no celular, não tem acesso à internet, é vergonhoso. Bom, essa é a opinião da Alice. Tem uma grande aqui, gigante. Glybe Mary Marques. A Escola São João da Escócia se reformulou para melhor, porém, essa evasão é uma constância em nosso município, principalmente na região do Via Colégio. Precisamos estar elaborando políticas públicas que incentivem os jovens a não abandonar os estudos. Parabéns à equipe docente da escola, mas isso é uma questão social que deve ser realizada em rede, família, escola e entidades governamentais. Corretíssimo, né? Qual comentário você tem, homem? De Deus. É isso mesmo. Eu percebo, assim, quando eu peguei a escola, a direção, eu vi assim, que os alunos se deslocavam para ir para uma pracinha conversar. O aparato de lazer é muito pouco, sabe? E então, né, a gente precisa que se olhe para esse lugar de forma diferente. A periferia, ela tem que ter o melhor professor, a melhor educação, sabe? Ela tem que ter um melhor aparato para ela não acontecer a evasão, para esse aluno chegar lá na ponta, conseguir né, realizar o sonho dele, ou a faculdade,
isso voltar efetivamente para a sociedade, porque é isso que acontece, Abraão, né? Essa evasão, ela traz prejuízo, sim. Pois é, esse é um desafio. Todos nós somos jovens, né? Hoje, qual que é o desafio, você como diretor, para manter o menino na escola? E ele não, eu não estou nem falando da questão do tráfico, que é uma outra realidade também, né? Como manter esse menino dos 15 aos 17 anos? O que você tem feito na sua escola, na prática, logicamente, antes da pandemia? Eu penso que o que a gente tem feito em relação a porque essa questão da evasão é tão complexa, Abraão. Assim, a gente se sente, às vezes, impotente um pouco, porque nós Esse é o não sentimento. entender por que aquele aluno saiu. E quando ele evade, eu não consigo, às vezes, resgatá-lo. Então, a gente fica assim, a gente fica tentando, eu penso que acho que a maioria dos diretores eles têm muitas conversas com esses alunos, e nós fazemos isso, porque ele tem muitas questões que estão lá fora e a gente não sabe. Então, assim, muitas vezes fazer ele ser protagonista mesmo, porque eles acham que eles não podem fazer, sabe? Eles acham que eles não podem fazer as coisas, que eles não podem ter voz. Pode. O aluno tem que opinar sobre as coisas da escola. Mas ele tem que opinar de forma positiva, de forma que vai beneficiar o grupo dele, o grupo de estudante. E aí tem uma questão que eu vejo muito que não é trabalhada assim muito, né, no decorrer da vida desse aluno, talvez em casa, essa noção de coletividade, pertencer àquele lugar, de pertencimento. Sim, e saber que ele pode mudar. Sabe, ele pode mudar aquele lugar, ele pode mudar aquela escola. E agora, nessa questão da pandemia, a gente joga. A questão está com os pais, mas a questão também está com esse jovem que já tem um entendimento. E aí, qual escola que eu quero? O que eu estou fazendo? Né? Se você passar pela rua, você vê o menino, às vezes, soltando papagaio, etc. e tal. Então, assim, qual que é a importância? Por que ele talvez não dê essa importância para a escola? Sabe? O famoso assim, tem hora para tudo, hora de brincar, a hora da escola é da escola. Se tiver o espaço para brincar, ele vai brincar, né? Não tem. Pois é, mas nós temos aqui muito bem. Os adultos, nós temos essa missão também e o dever de mostrar para esse aluno que é positivo, que tem jeito, que pode, que estudar leva um lugar bacana, que é um lugar interessante, porque isso vai dar a possibilidade de ele participar, de ele mudar, na empresa dele, ele ser protagonista também. Porque se nós não tomarmos cuidado, se o jovem ficar escutando muito algumas coisas que nós falamos e não entender, ele vai achar o mundo horrível. Imagina você, jovem, numa pandemia, querendo viver. Coloque-se no lugar desse aluno, desse jovem. É muito difícil, né? Então, a tecnologia, ela serve para aproximar também, mas eu acho que parte para um outro tipo de engajamento, sabe, Abraão? Que a gente tem que colocar para esse jovem enquanto saída, para ele participar em benefício dele, cobrar de políticas públicas para o jovem, né? Você tem as tribos antes eram definidas, agora não. Mas aí, o que eu tenho? Eu tenho em Santa Luzia, em São Benedito, tem uma praça que é só uma laje de concreto, para quê? Como que se usa isso? Como se apropria dos espaços? Eles têm que fazer isso, né? Bom, vamos aos comentários aqui, Edney. Vamos lá, porque a gente já está com 50 minutos, eu vou fazer 50 minutos de live, nós vamos fazer uma leitura do que está aqui, dos seus comentários, que eu ainda tenho algumas questões de uma pesquisa que saiu recentemente, eu gostaria muito de comentar contigo aqui antes da gente fazer a conclusão, tá joia? Clery Ramos, lamentável é quando essa tecnologia chegou aos jovens. A escola em geral criou, aliás, adaptou mais uma vez a política da repressão.
As escolas preferiram condenar, reprimir o uso do celular na escola, ao invés de criar didáticas onde pudesse usar o celular como ferramenta para trazer o aluno para a escola. Agora precisa do aluno antenado. Ele tocou uma ponta que é central. Vamos lá, por favor. Sensacional. Sensacional. Mas isso tudo parte, por exemplo, eu vejo, né, eu sou da geração que vi, né, o 486 sendo lá funcionando, 386, 486. Aí os AMDs e tudo e tal, e nós chegamos nessa loucura que é um smartphone. Uhum. E realmente a escola tem dificuldade em lidar com a tecnologia em sala de aula. Uhum. Mais ou menos. Por quê? Esse aluno, quando ele abre esse celular, ele tem um mundo aqui. Uhum. Né? Então, assim, aí eu vou perguntar, será que ele vai usar isso 100% para pesquisar uma coisa bacana? Será que ele vai conseguir sem se distrair? Né? Então, parte de uma disciplina, parte de uma vontade de conseguir alguma coisa. E realmente as escolas têm dificuldade em fazer isso, porque eu não consigo, porque a escola, a gente aprendeu, né? Nós aprendemos assim que a gente tem que controlar, eu tenho que saber o que o meu aluno está fazendo. Por exemplo, se eu dou uma atividade, eu tenho que saber o que ele está fazendo. Eu preciso ver esse controle, não do corpo, não do controle dessa forma, né, que é colocado aqui, mas assim, eu preciso saber o que ele está fazendo, até para me falar, olha, tenta dessa forma que você vai conseguir. Eu preciso orientando o tempo todo. Foi assim que nós aprendemos, né? Então, essa é a dificuldade. As pessoas não têm... nós, adultos, às vezes, nós nos pegamos em grupo de WhatsApp, às vezes, falando o que não deve, ou mandando uma figurinha lá que não deveria, ou algo do tipo. Então, assim, é uma questão de cultura também, de saber usar de forma positiva. E a pandemia vai fazer isso. Porque ela inverte, quando ela inverte lá, ela fala para esse jovem, ele não usava isso para pesquisar, agora ele tem que usar. Ele usava pouco. Né? O menino fica com o dedo nervoso, né? Ele fica com o dedo nervoso o dia inteiro. Aí ele chega na escola, ao invés de usar o dedo nervoso para mudar a plataforma para ir para a escola, eles tiraram o celular dele. Agora eles têm que voltar com o celular, né? Então, assim, é uma contradição impressionante. O Clery realmente teve aí um insight realmente para colocar esse debate aí. A colocação dele aí, porque nós vamos ter que repensar isso. A escola vai ter que repensar isso. Né? Vamos lá. Mas também estão repensando o uso da tecnologia. Evasão em escola presencial é uma coisa. Temos que retomar o assunto de pauta, não? Tá falando aí. Alice, o ensino não é atrativo. O ensino é desestimulante para a maioria. Os alunos chegam no ensino médio sem saber fazer um resumo, não sabem ler, não formam ideia. Tem que mudar muita coisa. Isso é interessante porque eu tenho pego os meninos na faculdade, né? E eu pego eles no segundo período, ou seja, no primeiro ano, e no último. Nossa! Mas você tem que ver cada situação. Vamos fazer uma dissertação, aí não sabe. Qual que é a estrutura de dissertação? Aí você tem que explicar o que é introdução, o que é fundamentação, o que é conclusão. O negócio, assim, é lastimável, é leitura. Então, tá nesse drama. José Antônio Perrella. Tem que se cobrar dos pais, pois a escola é a extensão da nossa casa. Concordo, homem de Deus. Isso mesmo. Marco Barcelos. Olha, o Marco Barcelos é um médico. Muito obrigado, Marco, por participar aqui, viu? E ele tem essa causa. Os autistas e crianças com outros déficits de aprendizado merecem uma atenção especial. E ter bastante cuidado com o autista, leve porque ele pode ter um diagnóstico muito tardio, e esse diagnóstico já sofreu muito abuso da sociedade, da família, dos alunos e da própria escola, infelizmente. Obrigado pela tua intervenção, Marco. O Marco, ele é realmente neurologista e ele tem essa preocupação muito grande. E como é que ele lidar com isso? Vamos pegar essa realidade aqui. Você tem essa realidade na sua escola, Red? Temos alunos de educação especial. E hoje o Estado fornece o professor, né, para educação especial, tem toda uma orientação própria e tal.
Mas eu vejo assim, o Abraão, a escola, né? Você falou de um pouco de currículo ali. Nós temos um avanço no currículo, tem um currículo, a BNCC está aí para ser implementada. A Base Nacional Comum Curricular. Isso. Nós temos a questão da medição da aprendizagem pelo IDEB e tudo, mas nós temos a questão social, que se nós não resolvermos, se a gente não tiver à frente disso, se a gente não tiver assistência social mesmo para esse aluno, a gente não vai conseguir muitos avanços, né? Porque eu tenho que pegar esse aluno, eu tenho que detectar o que ele tem, que às vezes eu não tenho como estar na casa dele. Então, assim, o aluno, ele não está assim... muita gente acha que, assim, chegou um aluno, é só ensinar. Quem dera se fosse assim. E não estou falando aqui de lidar com personalidades, né? Não é isso. A pessoa carrega um histórico na casa dela e tudo, e às vezes isso atrapalha ele, atrapalha esse aluno. E a gente consegue detectar isso, não é no primeiro ano, talvez no segundo ano, né? Então, essa questão da assistência social assim, é essencial. Os países que têm lá, que são, né, estão acima lá no PISA, que conseguem realmente fazer a educação deslanchar, eles têm esse trabalho, sabe? Porque... Como o Marco falou, o segredo é o diagnóstico. Mais uma vez, é importante não só treinar o professor, mas o professor está naquela ponta. É o que chamam os meninos que tem laudo, né? Aquele ali tem laudo, aquele não tem laudo, né? E às vezes o menino tem laudo, não tem nada e não se consegue delimitar ali a condição dele, ele passa até abusos no sentido informal da palavra, né? Ou seja, abuso é quando você não trata ele adequadamente como ele deve ser tratado. Isso. Não consegue isso. E tudo que é feito de modo geral é mais ou menos... hoje tem melhorado isso muito, né? Mas a gente está muito aquém disso, porque tem que se fazer algo... pega-se, né? Acha que é o aluno ideal. E a pandemia, assim, a gente está falando disso, que é uma situação lamentável, mas é tão interessante algumas coisas que ela vai mexer até com a avaliação, Abraão. Você imaginou? Como vai ficar essa avaliação? Né? Porque a avaliação tem vários aspectos dela. E agora? Eu preciso que ele aprenda. Eu não estou preocupado em avaliar meu aluno agora. A gente está fazendo, assim, muitos esforços, os meus colegas diretores, para que o aluno aprenda. Eu não estou preocupado em avaliar ele. Entende? Né? Então, mexeu com toda a estrutura da escola e da sociedade. Né? Vamos continuar com os comentários aqui. Patrícia, tirando os outros fatores que levam à evasão, um dos maiores é a necessidade de trabalhar e ajudar a família social, que é exatamente aquela faixa ali dos 15 anos para frente, né? Isso. O Antônio Eliseu, o ensino virtual abre neto para a maioria, e no caso de crianças e adolescentes, tem um grave desigual concorrência. Os canais do YouTube, muitas vezes, até deseducam, né? Tem uma concorrência brava aí em todo lugar, não é só papagaio, mas não, né? Fernando, boa noite. O Estado poderia incentivar o hábito da leitura, distribuindo classes da literatura brasileira fisicamente pelos correios, com aporte das interdisciplinariedades. Professor, o Estado equivocou-se em supor que a comunidade São Cosme, Santa Luzia, Minas Gerais, tivesse total acesso à rede mundial? Como o Estado pode reverter esse quadro na educação? Isso aqui eu vou deixar você responder depois, Redney. A gente vai ficar aqui com duas, mas obrigado pela participação, tá? Wellington Severiano, concordo, Inácio substitui o contato professor-aluno, mas os pais deveriam estimular seus filhos a se interessarem por estudos, independente de que está tendo aulas presenciais ou não. Se está tendo dificuldade em aprender, bora aprimorar o que foi aprendido. Um exemplo é a leitura. Se fizer uma pesquisa nas escolas, creio que mais da metade dos alunos não gostam ou tem preguiça de ler. Isso é muito sério. Um abraço, Branco. Que joia. Verônica. Cleri, fui aluna, já convivi dentro de uma sala de aula. Os professores já tentaram, sim, usar a tecnologia dentro de sala de aula. Mas todos nós sabemos que os alunos não usam o celular somente para os estudos. Qualquer mensagem que chegar no celular, eles vão perder o foco e fugir do que tinha de fazer.
eles não têm essa responsabilidade de usar essa tecnologia dentro da sala de aula. Legal que a Verona está fazendo um contraponto com o Clery, né? E o interessante aqui, do ponto de vista, é o seguinte, você tem uma realidade que o professor também ele era resistente à tecnologia. Ele não precisava usar isso. Isso está sendo novo para o professor também. Fala um pouco para a gente como é que a classe dos professores tem visto, a gente falou dos alunos, como é que os professores têm visto o ensino durante a pandemia? Então, Abraão, a gente estava usando, porque lá tem várias realidades. Primeiro ao quinto, né? Que os pais. Primeiro ao quinto é muito complicado você alfabetizar dessa forma. Muito complexo. Porém, os pais do primeiro ao quinto, eles estão mais junto do aluno. Às vezes, eles é que estão recebendo essas atividades. Né? Óbvio, da idade. E do sétimo em diante, sexto em diante, os alunos conseguem dar conta disso, sabe? E o que eu vejo, assim, nós começamos a usar o WhatsApp, só que não deu muito certo, assim, não é que deu certo, não deu certo, ele não atende o que a gente precisava, né? Aí agora a gente está usando o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, bem bacana. Os professores gostaram, assim, eles estão aprendendo, todo dia aprende uma coisa. Normal. Todo dia. E a gente está usando essas tecnologias. Alguns, quem tinha resistência, teve que fazer, não tem como. Eu não queria ficar de fora também. Entende? Exato. E uma visão muito que bom. Eu acho que as pessoas têm, mas o aluno, ele nasceu na tecnologia, domina. Às vezes ele não domina o Word, o pacote Office. Às vezes não domina isso, porque não tem necessidade também. Né? Às vezes os trabalhos são pedidos de forma manual ou digitada, etc. e tal. Então, eu vejo, sim, super positivo. Os professores, alguns estão adorando essa situação de ter que ser obrigado a usar para depois todo mundo, quando voltar, todos vão poder fazer. Eu vou poder fazer, por exemplo, um documento, uma discussão colaborativa no Google Drive. Então, assim, muita coisa positiva. Eles receberam isso, como fazer. Eles ficaram, primeiro, né, com essa situação, depois eles estão dando conta. Muito bem. Leandro Carlos, vou só fazer mais uma leitura. Eu quero mostrar um dado de Santa Luzia que você vai ficar atordoado. Com a criação da agência Mirim, oferecer esses jovens para executar pequenos trabalhos remunerados em supermercados e empresas da Guarda Mirim para fiscalizar rotativo digital e fiscalizar os comércios depois da pandemia mundial. Essa é uma opinião do Leandro. Olha isso aqui. Eu vou fazer na verdade, vou te colocar numa tela que eu queria muito que você refletisse me ajudasse a refletir sobre isso aqui, em que situação nós estamos. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Olha isso aqui. Esse é o nível de Santa Luzia. As pessoas, 30%, ou seja, 29,2% das pessoas de Santa Luzia, 29,2%, tem um fundamental incompleto, que era o primeiro à oitava série, que agora é o primeiro ao nono. Né? Outros 26,8% tem um fundamental completo, mas o médio incompleto. Então, se a gente for olhar aí, cerca de 30% da população tem o fundamental incompleto e outros 30% tem o médio incompleto. 36,2% tem o médio completo e o superior incompleto. Agora, esse dado aqui é interessante. Mesmo com o NOPAR, com o ensino com EAD, quem tem superior, menos de 10% de Santa Luzia tem ensino superior. Olha, 7,6%. Você sabe qual que é a média nacional? 18, Redney. Então, Santa Luzia está muito abaixo da média nacional. Então, para você ter uma ideia aí, né, de que, de novo, o desafio, né, é um desafio, você tem os dois, você tem tanto o fundamental quanto o médio, né? 30% da população de Santa Luzia não tem médio, outro 30% não tem um fundamental. E apenas, vamos colocar 10% tem nível superior, quando a média nacional é 18%.
Isso eu estou dizendo que nessa geleia geral que a gente está inserido, né? A própria rede social, a internet como um todo, ela veio, de certa forma, para democratizar, mas, ao mesmo tempo, ela repercute essas mazelas, né? Eu só apresentei esse dado porque, na verdade, está com 1 minuto e 5 de live, né? Eu gostaria, na verdade, que você fizesse as conclusões para a gente para nós ir nos despedindo por aqui, meu caro, por favor. Beleza. Eu agradecer, Abraão, por falar um pouco do... Assim, a gente fala enquanto professor, enquanto diretor também. Agradecer aos colegas aí que participaram, colegas diretores, professores também. E eu falo assim, que nós não seremos os mesmos, né? A escola, ela não existe por enquanto, né? Ela existe lá fisicamente, mas por enquanto ela está, como se diz, ela está sendo virtualizada, né? Porque as famílias, que eu peço assim, é que as famílias cuidem dos seus filhos, tentem pôr uma rotina, tentem conversar com esse adolescente, com esse aluno, com essa criança, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, o filho em casa todo dia, a gente imagina N situações, e que nós vamos tentar, nós vamos sair dessa, e que eu acredito que a escola ela vai ser vista de outra forma, não pela falta, sabe? Eu até espero que tenha outras cobranças, igual nós vimos aqui várias contribuições em relação ao uso de tecnologia, de tudo. Eu sinceramente, eu vejo, eu espero que as pessoas apoiem mais a gente, a escola. Nós, às vezes, estamos sobrecarregados com a série de demandas de toda a sociedade. É a escola que realmente tem que formar, a escola tem que ensinar esses alunos, porque, igual você falou aí, a gente não consegue muito controlar essa evasão, a gente faz de tudo na escola para isso, e a gente não consegue controlar essa evasão, e o prejuízo com essa evasão, com essa, às vezes, a formação que sai, né, também, que o aluno não consegue se formar, isso é um prejuízo gigantesco, de forma geral, para o local, e ele vai se localizando, ele vai reforçando aquele lugar, sabe? Porque o aluno, quando a gente tem esse aluno que evade, ele dificilmente vai evadir e vai lá para a Zona Sul, vai para um bairro rico, não, ele geralmente vai ficar aqui. Então, eu quero... E mais, ele reproduz um sistema, porque o pai dele foi assim, a avó foi assim, então ele reproduz um ciclo vicioso, né? Essa que é a tragédia. As desigualdades só tem como acabar. A desigualdade só acabar, não tem jeito. A gente está num país capitalista, mas você só reduz, isso que você está falando é muito sério, você só reduz desigualdade porque por meio da educação não tem outro instrumento. Eu entrei na sua conclusão, mas a gente não consegue ficar quieto diante disso. A educação é tudo, e ela tem que ser. E qual que sociedade que é? Como que a sociedade enxerga essa educação? Educação é só escola e professor? É só prédio? É só verba? É só dinheiro? Como que é isso? Né? Ela é algo que ela entra no ser humano, ela forma esse ser humano, ela é para a vida toda. Né? Então, a gente tem N dados aqui relacionado a isso, né? A questão até do auto-saneamento e tudo. A gente está discutindo agora acesso à internet ao invés de saneamento básico, sabe? É uma loucura isso. E a educação, ela tem esse papel. Na verdade, o acesso à internet virou direito fundamental, assim como a liberdade, o saneamento básico, é acesso. Pois é acesso. Impressionante. E é algo que tem que... isso tem que ser democratizado, isso tem que chegar a todos que queiram usar isso, né? Para a gente... Se isso tivesse acontecido, nós resolveríamos muitas situações agora, né? De forma precária, mas resolveríamos, né? Então é isso. Vou ler aqui. Pode falar, pode terminar. Agradecer os comentários aqui. Gostei de participar com você, né? Sempre preciso em algumas situações.
E a gente tem que tomar cuidado, senão a gente fala a noite inteira aqui e o pessoal... Fala. Eu vou ler o comentário aqui. Camila Prado. Regner, como gestor, trabalha como professor docente de universidade, como enxerga a maioria dos pais, nos quais não são formados em pedagogia ou em nenhuma outra formação relativa à docência, ensinando seus filhos sem nenhuma instrução? Vocês acham que o conteúdo proposto será absorvido de fato? Quais as dicas para melhor aprendizado dos alunos? Obrigado. Eu acho que, de certa forma, você respondeu, né? Paciência. É aprender a ensinar, aprender a aprender, né? Obrigado aí, viu, Camila, por sua participação. Bom, pessoal, um pouco é isso. Eu como, né, o condutor dessa conversa aqui, eu fico agradecido pela sua audiência, mas mais importante de tudo, né, a gente está discutindo esse tema. E obrigado, Regner, especialmente a você que, né, dedicou esse tempo aí, a quem está né, tá aqui nos comentários. A gente tem que colocar na pauta, porque essa é a maior chaga de uma sociedade, chama desigualdade, o que você acabou de falar. Nós não nascemos em berço de ouro, nós estamos numa cidade que a gente acabou de ver qual que é a tragédia ali, 30%. Meu pai não tinha ensino fundamental, nem minha mãe. Ele era incompleto. Ainda tem 30% das pessoas em Santa Luzia que não são que estão dessa forma. O médio, 30% do mesmo jeito. Então, o que a gente tem que dizer? Né? Todo e qualquer estímulo ao aprendizado, não é nem informação. Informação a gente tem o tempo inteiro, né? Mas ao aprendizado, transformar em conhecimento e as pessoas possam apreender, esse é o pulo do gato, né? E a nossa maior tragédia, que é realmente a evasão nessa idade em que o menino está se preparando, né? Era para começar a se preparar para o Enem, ele está fugindo da escola. E eu acho que dos comentários aqui, eu acho muito importante, olha, não é um problema da escola, São João da Escócia, é um problema social brutal do país. Agora, eu deixo para vocês uma dica, né? Pega, né, escolas em Pernambuco, no Ceará, como em Sobral, ou mesmo cidades do interior do Ceará, em que deu certo com a grana que está usando, né? Não deu para a gente entrar aqui na questão do dinheiro e tudo mais. A grana que se recebe dá para fazer muita coisa, e eu tenho para mim que é o que tem sido feito lá no São João da Escócia, né? Não é à toa que você foi reeleito mesmo sem querer, né? Você colocou de novo, não vou entrar nisso, não. Está lá, o povo te colocou, né? No sentido de tá dando certo. E, de novo, você não dispensa a polícia, bandido vai sempre existir, né? Mas é orgulho a gente ter a menor presença da polícia possível numa escola. Né? Então, agradecer mais uma vez ao Regner, a todos que nos assistiram aqui, quem está nos assistindo depois, e chamar para você, mais uma vez, terça-feira que vem, às 20h30, mais um tema, mais uma conversa super proveitosa, com dados, né? Sempre com uma pessoa ligada. Mais uma vez, Regner, obrigado pela sua presença, sua disponibilidade. Boa noite a todos. Obrigado, Abraão. Cuidem, fiquem em casa. Eu sou especialista. Fiquem em casa quem puder, quem não puder, a gente tome todos os cuidados do mundo, que o vírus não escolhe, tá certo? Ele ataca a todos e realmente prevenir é a melhor situação enquanto a gente não tem vacina para essa coisa. Um grande abraço a todos, uma boa noite, né? Até terça, se Deus quiser, com mais uma live especialistas. Até mais.